Vamos falar hoje sobre o Setembro Amarelo, né? Sobre como a doutrina espírita pode colaborar para diminuir a dor dos sobreviventes, para diminuir a nossa angústia em relação a esse tema, entender. Obrigado, Lila. Lila, faz essa pergunta de novo, porque eu perdi. Então, é algo muito importante. Mas eu quero começar, né, pelos dados, gente, porque os dados são de assustar, tá? A cada ano, cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio em todo o globo. Obrigado pelos likes. Vamos dar likes, vamos compartilhar essa live, porque o tema é muito importante. 800 mil pessoas morrem de suicídio por ano em todo o globo. A cada 40 segundos morre uma pessoa. Dados da Organização Mundial de Saúde, 2018. E só piora, né, gente? Obrigado pelos likes. Obrigado. Outro dado importante é que o suicídio ele ocupa o segundo lugar no ranking de causa de morte mais frequente entre jovens de 15 a 29 anos. Ó. Entre os meios mais frequentes de tirar a própria vida estão lá a arma de fogo, envenenamento e o enforcamento. Isso. Então, olha só, Lila. Isso que eu vou falar. Eu vou te responder daqui a pouco, quando a gente entrar no Memórias de um Suicida. Tá? Daqui a pouco eu te respondo. Não vou esquecer, não. Mais dados aqui. No Brasil, em âmbito nacional, no Brasil a taxa de mortalidade por suicídio vem apresentando aumento desde 2000. Registrou-se cerca de 11 mil óbitos anuais. Ministério da Saúde. Atualmente, é a quarta maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Representou um aumento de 16%. Tá? Beleza, Lila. Entendi. Tá bom, entendi. 44% dos suicídios entre indígenas. Vamos falar dos indígenas agora, né? Tem gente aí, tem médium famoso que defende a aculturação de índio, né? Na faixa etária de 10 a 19 anos, fato que poderia estar associado. 44% dos suicídios entre indígenas ocorreram na faixa etária de 10 a 19 anos. Fato que 10 anos, hein, de idade. Fato que poderia estar associado à dificuldade de se adaptar ao meio urbano, questões identitárias e ao recuo territorial, né? Então, enquanto o seu Divaldo Franco lá defende que os Yanomamis deveriam ser aculturados, né, ele deveria ler esses, né, os antropólogos, sociólogos. Na verdade, qualquer adolescente de segundo grau sabe isso. Pelo menos os meus alunos sabiam. Então, não é aculturando que vai fazer bem o índio. Nós já fizemos uma live falando: minha filha sofre desse mal. De tentar tirar a própria vida, linda? Né? Porque, veja, gente, como que o espiritismo pode contribuir? Né? Primeiro, tirar essa imagem que ficou do livro. Vamos falar também sobre isso. Fica aí que a gente vai falar sobre isso. Tirar essa imagem do livro que ficou, né, o livro Memórias de um Suicida, da grande médium, Dona Ivone Pereira, porque aquilo ali é um exemplo, foi um exemplo assim, extremo. Tá? No geral, a pessoa que tira a própria vida não tem que ir para o Vale dos Suicidas. Não vai necessariamente para o Vale dos Suicidas. Vai sofrer? Vai sofrer. Ninguém está falando aqui que quem tira a própria vida vai se beneficiar disso, não é isso. Porque chega do outro lado e percebe que a dor continua, porque o suicida ele quer matar a dor, né? Então, esse matar a própria dor, quando o sujeito chega do outro lado, ele se depara que a vida continua, e o problema continua, só que agora é maior, né? Eu vou dar aqui o exemplo, voltando aqui, para eu não perder muito foco. Então, Memórias de um Suicida contou o caso de um espírito, Camilo Castelo Branco, um caso particular dele, tá? Que foi para uma região não muito interessante. Sabe-se lá o que esse espírito tinha na consciência de outras vidas, né? Mas não é regra, e está lá na doutrina espírita, está lá em Kardec, tá? Kardec diz: não há punições uniformes para faltas do mesmo gênero. Não é o Ednei que está dizendo isso. A amiga da minha filha tomou chumbinho, olha isso.
22 anos de idade. Não há punições uniformes para faltas do mesmo gênero. Está lá no capítulo 5 do Céu e Inferno. Então não tem esse negócio de, né, cometeu esse ato, vai para Vale do Suicida. Não. Vai ser amparado como qualquer espírito. É problemática a situação no astral? É problemática. Eu vou dar o exemplo do companheiro Jefferson, que é filho da Claudinha, que está aqui. Ela já me autorizou, né? O filhinho dela também foi pelo enforcamento. Foi amparado com menos de um mês por um parente, tio, avô, se não me engano. Cláudia me corrige aí. Que a Cláudia nem sabia mais quem era, não lembrava, não era da geração dela. E que por coincidência também cometeu o mesmo ato. Estava lá no astral sendo amparado por ele. O Jefferson, o companheiro Jefferson, agradecia o tempo todo pelas orações que se fazia para ele. Que isso ajudou muito. Olha aí, gente. Né? A Cláudia falando aí. A Cláudia está online aí. Então, a oração fez muito bem a esse companheiro no astral. Não foi para nenhum vale de suicida, não foi para nenhum umbral grosso, nenhum lugar trevoso, nada disso. Foi amparado. Está triste? Está precisando ser amparado ainda? Sim. Ele pede perdão a Cláudia, ele pede perdão à família, porque ele percebeu que provocou uma dor nos que ficam, e além da dor dele. Então, o espírito sofre nesse sentido. Tem espíritos que falam com Kardec, lá no capítulo 5 do Evangelho, do Céu e Inferno, tem um espírito que ele se suicida, pulando de uma torre. E ele fica o tempo todo revivendo aquela cena dele caindo em cima das pedras. Olha isso, gente. Isso é uma eternidade de pena, vamos dizer assim. É uma pena eterna, parece ser eterna, mas não é, claro, né? Ele precisa passar por aquele estágio, entender o que acontecer, elaborar e dar continuidade a uma nova vida. Né? Vai reencarnar. Aqui, ó. Também no livro O Céu e o Inferno. A gente está refutando essa coisa, né, de que todo suicida vai para o Vale do Suicida. Isso é uma refutação baseada em Kardec. O espírito Felicien, não sei como é que se pronuncia, deve ser Felicien ou Felicien. 4 meses após tirar sua própria vida, deu comunicação. Ele foi, agora olha uma coisa interessante, isso está lá no livro Céu e Inferno. Ele foi suicida por 4 encarnações seguidas. Ou seja, a pessoa já tem essa tendência. Muitas pessoas têm essa tendência. E na idade em que ele cometeu, está lá, os espíritos falam isso, no livro dos espíritos. Na idade que ele cometeu esse ato, ele vai sentir aquela propensão. E aí, se não orar e se não vigiar, se não estiver fazendo uma boa terapia, se não tiver, sabe? Porque são pessoas que sentem uma dor muito grande. Mas da onde vem a dor? Às vezes não sabe. E aí é como eu sempre falo, o tripé. Espiritualidade, que a própria neurociência já comprovou que é rica em estabelecer uma melhora para o paciente, né? Religiosidade, seja ela qual for, não estou falando religião, religiosidade, fé. Um acompanhamento terapêutico, né? Fazer terapia, seja ela qual for, e medicação, caso seja necessária. Mas o importante, dentro da visão psicanalítica, é descobrir a raiz, nomear a angústia, nomear o trauma, o medo, o pavor que ficou congelado no inconsciente. Quando ele nomeia isso, através da psicanálise, ele vai tendo lembranças, né? Aqui não é em um mês, 2 meses, gente. Psicanálise é um trabalho, né? de anos até. Então, quando ele começa a elaborar aquilo ali, por que a Sociedade Médica Estadunidense diz que a psicanálise ela é muito mais eficaz? Eu tenho, depois quem quiser, eu boto lá no Telegram Cortes Espíritos Oficial, esse documento. Da JAMA, né? JAMA, né? Da associação, é uma revista, Associação Médica dos Médicos dos Estados Unidos, né? Médica estadunidense, americana. Como é importante a psicanálise nesse sentido de promover a cura, né? O restabelecimento, o efeito ser duradouro. Então a pessoa tem que elaborar, tem que falar. Por isso que eu digo, religiosidade ajuda, terapia e medicação quando necessária. Mas a análise, a terapia sempre é importante, tá? Então, esse espírito, ninguém está falando que a vida daquele que comete o suicídio vai ser tranquila no astral. Não, ele tem aquele arrependimento, aquela dor. E aí vai reencarnar. E aí a Lila, desculpa, gente.
E aí, respondendo a pergunta da Lila, o pai dela cometeu o ato, né, com um tiro, e pode reencarnar como filho dela com alguma mazela? Pode, né? É difícil de aceitar fazer isso. O difícil é eles aceitarem fazer isso. A terapia, né? Eu sei que é. Porque tira a vontade de tudo, né? Você perde a libido, a sua libido fica lá embaixo. A libido que eu digo, gente, é a força de viver, né? É isso que Freud falava, isso que é libido. Não tem nada a ver só com sexo, não. É a força de viver. Eu tenho uma analisanda que ela fez reposição hormonal e aí a libido, né, fica igual uma garotinha de 15 anos. Então ela falou para mim, Ednei, eu tô tendo prazer em colocar a mesa de café, em sair para trabalhar. Porque no depressivo a libido tá lá embaixo. Ele realmente não quer fazer terapia, não quer sair de casa. É difícil, para quem convive é difícil demais também. Então, a gente sabe disso. Eu fui depressivo, a minha era por ansiedade, me tratei. Quando ela tenta chegar, eu já sei como enxotar, né? Então uma outra coisa que eu quero entrar agora, gente, quem quiser fazer pergunta vai fazendo. Mas assim, um outro fato muito importante é saber, né, que todo aquele que comete esse ato é amparado. Tem alguém lá, ninguém morre sozinho, nem aquele que comete esse ato. Temos amparo no lado espiritual, e que Vale dos Suicidas foi um caso relatado no livro e que não é de maneira nenhuma um padrão, tá? Vamos lá, Kardec novamente. Em tese, não há falta isenta de penalidades. Não há. O que a gente faz tem as penalidades que não são impostas por Deus, mas pela sua consciência. Ele fala, em tese não há falta isenta de penalidades, mas também não há regra absoluta e uniforme nos meios de reparação. Não há. Repetindo, em tese, Kardec, em tese não há falta isenta de penalidades, mas também não há regra absoluta e uniforme nos meios de punição, que a gente vai trocar nos meios de reparação. Não há regra, gente. Não há punições uniformes para as faltas do mesmo gênero. Não há. Então tirem essa ideia de que memória de suicídio é padrão. Não é. Foi um caso à parte. Voltou, né? Bom, beleza, vamos continuar. Então, e algumas pessoas perguntam. Acabou que eu não dei a resposta ali, né? O espírito pode voltar como seu filho. Seu pai pode reencarnar como seu filho, seu neto. A mazela que ele pode vir, eu até sei que você está imaginando, que Chico disse uma vez que quem suicida com um tiro na cabeça, ele pode reencarnar como deficiente mental. Pode, mas olha o que Kardec diz, não há, vamos voltar de novo a Kardec, não há punições uniformes para as faltas do mesmo gênero. Não há, gente. Então, não quer dizer, Lila, né, que esse espírito, seu pai, vai reencarnar com um problema mental. Chico deu um exemplo que as pessoas pegaram e levaram ao pé da letra. Isso é o problema, pegar e levar ao pé da letra. E não ler Kardec. É um problema maior ainda. O que é obsessão? As pessoas me perguntam, mas o espírito pode... Entendeu, Lila? É isso aí, fica tranquila. O espírito pode ser levado a cometer um ato pelo suicídio... cometer o suicídio através de uma obsessão, tá? Pode. Lá no livro Céu e Inferno e no livro, na revista Espírita, também editada por Kardec, nós vamos ver isso, tá? Espíritos que sofreram obsessão e que cometeram o ato, tá? O que é obsessão? A ação persistente de um espírito mau sobre um indivíduo. Isso é obsessão. Obrigado pelos likes, compartilhem a live, galera. Revista Espírita de janeiro de 1869. Diz o espírito ao ser evocado, o espírito de um suicida. Parecia ouvir fora da vida uma voz que o chamava sem descanso, e a despeito de todos os esforços não podia impedir de ir para ela. O jovem passou 2 anos ouvindo a voz do obsessor.
2 anos o obsessor, né, incentivando ele a tirar a própria vida. Até que ele tirou. Um caso de obsessão. Claro que todo obsessor tem uma... Eu vou dar um exemplo de um filme que eu estou assistindo agora, na Amazon Prime. Eu vou dar esse exemplo. Qual é o nome do filme? A Presença, me lembrem aí. Mas assim, para o obsessor agir, é preciso ter a matriz. Perguntaram a Chico: Chico, macumba pega? Chico, pega. Pega. Ah, como assim, Chico? Pega. Como? Imagine um muro. Se o muro tem um buraco, você pega uma pedra, você joga a pedra, o muro tem um buraco, a pedra atravessa e chega do outro lado, não chega? Chega. E se o muro está fechadinho, você ataca a pedra, aí a pessoa, a pedra pode bater e voltar para mim. Essa é a resposta inteligentíssima que o Chico deu para essa pessoa. É isso. A energia negativa pode vir, a influência do espírito pode vir? Pode, se seu muro estiver com um buraco. Se seu muro, que são as defesas espirituais, estiverem em dia, o espírito vai falar aqui pro Ednei, aqui, ó, Ednei, vamos beber uma cerveja? Vamos beber, vamos olhar essa... Não vai fazer à vontade. Primeiro que eu não gosto de beber. Então o espírito pode atentar aqui na minha cabeça, cerveja então eu acho horroroso, aquela coisa amargo. Mas pode atentar, não vai pegar. Vamos fumar? Vamos usar droga? Vamos usar um cigarrinho de capeta? Vai usar, vai falar à vontade aqui, porque eu não tenho propensão ao vício. Tenho outros defeitos, e aí ele pode me pegar. Todos nós temos os nossos pontos fracos. Gente, eu estou falando rápido porque a minha conexão é horrível, vocês já viram aí. Estou tentando acabar para não ter que fechar a live e voltar novamente. Então, o espírito ele só pega você se você tem uma matriz. Que na reunião mediúnica eles descobriram. O obsessor desse jovem fora sua mulher em uma vida passada. O que aconteceu nessa vida passada? Olha isso, gente. Ele maltratou tanto essa mulher, era aquele homem abusivo, troglodita, né? Defensor da família e dos bons costumes como tem hoje, mas que chega em casa, bate na mulher, né? Ou então provoca um assédio moral na mulher, a violência física ou psicológica. Essa mulher tira a própria vida numa encarnação passada, fica desencarnada, não reencarna, ele reencarna, e ela fica atentando essa criatura para ele se matar. Olha que história interessante, né? Até que ela conseguiu fazer com que ele tirasse a própria vida. Uma vingança de uma outra vida. Então a obsessão pode provocar o suicídio? Pode, se o sujeito não tiver naquele tripé que o Ednei falou. Espiritualidade, tratamento medicamentoso quando necessário, e geralmente é, e terapia, análise, terapia, ou qualquer uma que você queira fazer, que mais você sentir à vontade, porque na terapia você nomeia o seu trauma, você vai nomear a sua angústia, você vai nomear o seu medo, você vai nomear o seu pavor, e aí você vai elaborar com uma pessoa que é preparada para isso. Você vai dar novo significado a essa dor. E aí o espírito vai estar lá falando, pula da ponte, faz isso, faz aquilo, mas você está junto com o seu terapeuta elaborando. Está ali ressignificando um trauma que pode ser dessa vida. E se for de outra, vai ajudar da mesma forma, porque vai tirar de você, tap na telinha. É isso aí, gente. Clica na telinha para vir para o TikTok distribuir essa live tão importante. E compartilhe também. Então, se você está no tripé, religiosidade, fé, tratamento médico e tratamento terapêutico, você está elaborando a sua dor. Você está se protegendo. É aquele muro que o Chico Xavier falou. Tá? Deixa eu ver outro caso aqui. Tem um tal de... Como é que se fala isso aqui, gente? Antoine, eu acho. Antoine Bell. Também no capítulo 5 do livro Céu e Inferno. Gente, eu estou falando rápido por conta da minha conexão. Me perdoem. Quero que essa live fique na íntegra. E não tenha que voltar novamente. Então esse espírito Antoine Bell, ele também cometeu o ato. Tá? O espírito obsessor dele era um espírito vingativo, que não era outro senão o pai de uma vítima dele de uma outra vida. Isso está no livro Céu e Inferno, no capítulo 5 também. Ele foi deixado pela noiva e ele vai envenenar o novo
namorado, o noivo, o novo pretendente lá daquela ex-noiva. Ele envenena o rapaz. O pai dele, desencarnado, vai ser o obsessor do Antônio Bell. Vai obsediar ele até que ele realmente cometa esse ato, né? E ele pede muito perdão aos parentes. Depois, gente, no livro Céu e Inferno, isso é uma característica. Todos os espíritos ali, a Claudinha não me deixa mentir, o filhinho dela também. Todos os espíritos pedem perdão, pedem desculpas pelo que causou a família. Trabalho com adolescentes em escola. O que você indica para aprender mais? Lila, faz um curso de psicanálise. Ou então, se você não tiver tempo, leia o Winnicott. Se você ler o Winnicott era um psicanalista e médico inglês, e ele cuidou de nada mais, nada menos do que 60 mil crianças e acompanhou muitas delas até a idade adulta. Esse cara, ele veio... como o Einstein veio... né, vou dar um exemplo. O Winnicott é para o Freud o que o Einstein foi para o Newton. Veio revolucionar, completar e revolucionar. O Winnicott, se você puder ler as obras do Winnicott, bota agora lá na internet, bota obras do Winnicott, todas voltadas para a criança, para o lar, para a escola. Deveria ser obrigação de nós, professores, que eu também fui durante 10 anos, deveria ser obrigação estudar o Winnicott nas escolas, nas faculdades. Não precisa nem fazer curso de psicanálise, estude o Winnicott, que você vai ver, lá, está estudando, a Ellen está estudando sobre o Winnicott. Eu já falei que a Ellen aqui é minha analisanda, né, Ellen? Desculpa, falei, nem sabia se podia falar, mas a Ellen é uma das minhas analisandas. Olha aí, ó. A Ellen está estudando na faculdade e ela está fazendo pedagogia. Olha aí. Então já está melhorando a coisa, né? Eu acho que no curso de pedagogia tem o Winnicott. Para os professores é que não tem, deveria ter, gente. Não deveria ser só o pedagogo entender desses problemas que o Winnicott traz em relação à criança. O professor deveria entender que aquela criança está ali trazendo problemas para você de casa e que você tem que ser um pouco psicólogo mesmo, né? Então a dica daí, Lila, da Ellen também, ó, leia o Winnicott. Inclusive na Amazon tem um box dele, carinho, mas é um box que vale a pena ler. Aliás, eu achei um livro dele raro, semana retrasada, no sebo, aqui de Niterói, custando R$1.000, para vocês terem, um livro velho, pra vocês terem ideia como a obra desse cara tem valor. Olha a Solange aí chegando, já achou, né? O Winnicott, leia. Qualquer dúvida você me chama lá no Telegram Cortes Espíritas Oficial. Telegram? Telegram Cortes Espíritas Oficial, é um grupo, pode me chamar para tirar suas dúvidas. Então, gente, Ellen, desculpa, eu falei aí, mas eu acho que não tem problema falar que uma pessoa faz análise, né? Tem pessoas que se orgulham e falam assim, eu não faço análise, eu não preciso de análise. A pessoa é uma diaba, um diabo. Ele não precisa de análise, mas no entorno dele, quantos estão fazendo análise e terapia por causa dele? Né? Para os artistas é chique falar que está fazendo análise. Você vê, né? Eu tenho lá na minha rede vizinha lá, né? Ednei Mesquita PSI. Quem quiser entrar lá para dar uma força, Ednei com D mudo e Y no final, Mesquita PSI. Tem lá depoimentos dos artistas falando que a análise salvou a vida, né? Então, assim, eu também sou igual a você, Ellen. Não me importo, faço análise até hoje, tem que fazer, porque o terapeuta é obrigado, tanto psicólogo, tanto psicanalista. A gente tem que fazer terapia, tá? Quem tiver mais dúvidas, pergunta aí, gente, antes da gente encerrar. Então, vamos recapitular. O índice do suicídio só aumenta no Brasil e no mundo. Eu tenho um índice mais depois eu faço para vocês. Só aumenta entre jovens e entre crianças também, né? Também é muito grande o índice. Aqui, ó. Existe um tipo de depressão, gente, porque a depressão está muito ligada, né, ao suicídio. É a depressão atípica. É aquela depressão conhecida como depressão sorridente. Acho que a Cláudia até falou isso comigo, né, sobre o filho dela. A pessoa tá bem, tá alegre, tá ouvindo música, tá cantando, tá numa roda de amigos conversando, mas no fundo tá pensando, planejando como ele vai tirar a própria vida. Essa é a depressão atípica, difícil de perceber. Depressão é como ele vai tirar a própria vida. Essa é a depressão atípica, difícil de perceber. Depressão endógena, que é aquela depressão por uma mudança bioquímica no cérebro, né, que a medicação vai ajudar, né? E tem também a depressão distímica, que é aquela crônica, né? Que aí você vai perceber muito facilmente, porque tem, além do mau humor, tem baixa
Depressão é excesso de passado. É. A melancolia, né? Excesso de passado, fica, né, naquele. Por isso que eu falo, luto. Elabora o luto. Se separou de uma relação, elabora esse luto. É um luto também. Perdeu um parente, né? Perdeu entre aspas, todo mundo vai se encontrar no astral. Elabora isso. E tem a depressão por ansiedade, que é excesso de futuro. Você pensa o tempo todo no futuro, no que vai acontecer, no que pode acontecer. É outro problema, que era o meu, que me gerou depressão. Pensar o tempo todo no futuro, né? Como seria a minha carreira? Como... Gente, Jesus, né, nos ensina, e a Bíblia nos ensina, que Deus sabe quando um fio de cabelo cai daqui. Ele não vai saber das suas necessidades, das minhas necessidades? Sabe, gente. Então vamos nos tranquilizar, né? Sintomas associados à depressão. Vamos atentar para isso, gente. Aumento da negligência com os cuidados pessoais. O sujeito para de tomar banho, né? Eu penso no futuro 24 horas. Difícil viver somente hoje. Gente, mas aí, Thalita, é complicado você viver no futuro o tempo todo. Você é uma forte candidata à ansiedade, a pânico, né? Viver o tempo todo no futuro, planejar é uma coisa. Viver o tempo todo é... E no meu perfil tem o nosso WhatsApp, são psicólogos e psicanalistas, né? Então, podem nos procurar. Temos 2 vagas agora, se eu não me engano, tarde e noite. Procurem, mas abrimos até outras. Porque quando eu precisei me tratar e tratar da minha filha, eu não pude, porque eu não conseguia pagar os valores de mercados. Eu vou pegar isso aí depois, Thalita. Muitos traumas. Então, nós da APS estamos para levar a análise, levar a terapia para quem não pode pagar os valores de mercado. Quais são os valores de mercado, Ednei? 150 a hora, 200 a hora, 300 a hora, dependendo do terapeuta, R$1.000 a hora, e aí vai. Então a APS, Atendimento Psicanalítico Social, lá também na minha rede vizinha, @Ednei Mesquita PSI, você consegue também entrar em contato comigo. Ou aqui no WhatsApp do meu TikTok. Ednei Demudo Mesquita, AY no final, Ednei Demudo Y no final, Mesquita PSI. Aqui no TikTok também tem um TikTok sobre isso. Então, quando a Thalita fala, são muitos traumas, mas Thalita, só remédio não vai lhe ajudar. Já estou lhe dizendo. São muitos traumas do passado que você tem que nomear, falar, elaborar e dar um novo significado. Procure uma terapia com urgência. Quando a Thalita fala que já está percebendo que o remédio não está fazendo efeito, é isso aí mesmo. Deixa de fazer. Vai taponar um problema que você tem e você... Thalita, tem uma analisanda, uma pessoa que falou comigo assim, não é nem me analisanda não, eu já estou tomando a medicação há 20 anos e não sinto mais a depressão, mas também não sinto nada. É nessa vibe aí. A pessoa deixa de sentir, o subjetivo dela vai embora. Ela sobrevive, né? Ela sobrevive, vai sobrevivendo. Então não sente mais nada, né? Como que a insônia também, dificuldade para descansar, fiquem atentos a isso. Negligência ao banho, insônia, comprometimento cognitivo, a pessoa começa a ter dificuldade de cognição, né? Frases que os suicidas costumam falar e que são muito preocupantes. E aí como a psicanálise ajuda? A vida não vale a pena. E aí o terapeuta, quais as crenças, exemplo que eu estou dando aqui muito, né? Quais são as crenças sobre o sentido da vida? O que está causando esta decepção com a vida? Então, quando a pessoa na terapia fala isso, o analista já... Peraí, qual o sentido? Eu estou assim, a vida não vale a pena, mas o que é a vida para você? O que está lhe incomodando hoje na sua vida? E aí você vai elaborando com ele. Em breve vou parar de sofrer. Outra frase. De que tipo de sofrimento estamos falando? E aí, vai elaborando o tipo de sofrimento. Isso é psicanálise em ação, tá? Isso é como acontece, quando o cara chega com depressão, pensando, né? Porque a depressão é a irmã lá do suicídio. Estou cansado de lutar. É uma frase muito comum. E o analisando, e o psicanalista, será que posso lhe ajudar a lutar? Será que posso lhe ajudar a lutar com você? Investigar a rede de apoio que o analisando tem. Ele precisa de alguém para lutar com ele. E o analista ele faz esse papel. Ninguém solta a mão de ninguém. Vai lutar junto, né? Eles lutam juntos. Então, tá cansado da luta. Vai saber que luta é essa,
vai dar apoio. Aí o Winnicott entrando em ação, né? Quando ele fala de holding, de uma rede de apoio, hold, que é um amparo do neném, que muitas crianças não tiveram e vai gerar depressão lá na frente. O amparo do neném, o handling, que é o carinho, a mãe suficientemente boa, o pai presente. Obrigado, hora de despertar. Obrigado pela live. Infelizmente, tá com essas picotadas aí, mas essa semana eu resolvi isso comprando aparelhinho. Então, gente, outra frase, estou cansado de lutar, que vocês podem ouvir. Quero terminar tudo. Tá? Não prestem atenção. Religiosa. Aonde eu parei? Vocês ouviram? Estou cansado de lutar? Ouviram essa frase? Dedinho na tela aí. Estou cansado de lutar. Será que eu posso lhe ajudar com essa luta? Ah, eu falo, então vocês ouviram. Tá, esse é o terapeuta. Quero terminar com tudo. Investigar. Terminar com tudo o quê? E você, o que vai acontecer com você quando você terminar? Você vai buscando aí a religiosidade do cara, se ele tem ou não, ou a crença dele, porque a psicanálise aproveita isso. Às vezes eu gostaria de não acordar de novo. Outra frase muito comum. Fale mais sobre o que incomoda em estar acordado. Qual a relação simbólica entre a angústia que você sente e o estar acordado? Olha quanta coisa psicanálise. A psicanálise o Freud ele foi de uma genialidade. Eu às vezes não quero acordar. Você vai lá no calo dele, mas tá, o que simboliza? Qual a relação simbólica de ficar dormindo? Você está fugindo de alguma coisa? Vamos falar sobre o estar acordado. Vamos falar sobre o estar acordado, aí vem. E aí vem. Pode não ser nessa sessão, pode não ser na próxima, mas vai vir. Vai vir. Tem que falar, tem que elaborar. E aí o analisando vai, junto com o analista, junto com o analisando, vai nomear as suas dores. Gente, essa foi a minha contribuição de hoje aí, né? No livro O Céu e o Inferno, as pessoas que cometeram esse ato, lá no capítulo 5 tem vários exemplos. E eles ficam desesperados, pedindo perdão, desculpa porque eu cometi esse ato. Não pode. Então, é isso. A doutrina espírita tem isso para contribuir. Nada de vale do suicida. Nada de vale. Falei de novo, ó. Nada de vale 2. Você sabe o que eu estou falando, do livro, né? Nada disso. Kardec fala, nem toda falta é cobrada da mesma forma, né? Quando você erra, pelo mesmo gênero, que no caso aí é tirar a própria vida, não é a mesma punição que eles usam lá na época. O homem da sua época, católico, que se tornou espírita, ainda tem isso, né? Então, não é essa punição, a reparação, que é melhor dizendo, não é a mesma para todo mundo. Eu dei um tiro aqui e vou reencarnar com problemas aqui. Não é assim. Tá? Então, isso não funciona assim. Leiam Kardec, é importante ler Kardec para saber discernir o que é do que não é certo do que é equivocado. Não que o livro da Ivone Pereira esteja equivocado, mas foi um caso particular. Outra coisa do que falamos aqui foi a importância da terapia, de falar, de elaborar, como diz Lacan, nomear o seu trauma, nomear a sua angústia. Isso é muito importante. Então, né, não viver tanto no futuro, como eu estava falando, essa questão da ansiedade, né? Vamos pensar mais um pouco sobre o que Jesus falou, né? Olhar os lírios dos campos, né? Por que se preocupar com o dia de amanhã, se o dia de amanhã se resolve por si só? Não é ser omisso, mas é não ficar obsessivo pelo dia de amanhã, pelo futuro, né? Isso o Espiritismo ensina também, a religiosidade. Religiosidade, medicação quando necessária, terapia sempre. Agora aqui a hora de despertar indica o seguinte, gente, o atendimento pelo chat do CVV. Olha que bacana. O CVV é importantíssimo. Eles salvam muitas vidas diariamente. E a gente está perdendo de goleada para esse problema que começa com S aí, né? Que é tirar a própria vida. Então, é isso, gente. A contribuição foi essa. Vou fazer alguns cortes e vou postar lá na minha rede vizinha, Cortes Espíritos Oficial. Tudo meu é Cortes Espíritos Oficial. Vocês me acham em todas as redes, tá? E para quem estiver precisando, quiser indicar a APS, Atendimento Psicanalítico Social, tem aqui o nosso WhatsApp no perfil e também vocês podem me encontrar na rede vizinha, que começa com I, também não posso falar, que é Ednei Mesquita PSI. Ednei com demudo, Y no final, Mesquita PSI.
Muito obrigado também, você, Hora de Despertar. Vou passar a te seguir também, me segue que eu vou te seguir. Me segue lá na... Ah, já tô caindo mesmo, agora eu vou falar. Me segue lá no Instagram, me segue também quem puder. Quem puder entrar também lá no Telegram, Cortes Espíritos Oficial, nós temos um grupo grande também, quer dizer, crescendo, tem bastante livro lá para pegar, podem tirar suas dúvidas por lá também, caso não tenha conseguido falar por aqui. Vou fazer uns cortes dessa live e postar lá no YouTube, Cortes Espíritos Oficial. Boa noite a todos, se precisarem, é só me chamar, me mandar enviar mensagem que a gente está aí para ajudar, tanto espiritualmente, quando eu puder, também tem as minhas limitações, e psicanaliticamente também, dar uma dica, falar algo para tirar a angústia, contribuir para tirar a angústia de vocês, né? Pode falar assim, é a mesma rede. Aqui no TikTok é Ednei Mesquita PSI também. Dá uma força lá, gente, para chegar a mil inscritos, que aí eu vou poder fazer aqui também pelo celular e tal. Então é Ednei Mesquita PSI, aqui no TikTok, Demudo e Y no final. Dá uma força lá também. Gente, obrigado aí pelos 12 mil likes. Um abraço e uma ótima semana para todos vocês aí. Tchau.